Eu quero compartilhar com vocês um pouco da história da minha vida. Em 1996, minha esposa se converteu. Como toda a minha família, meus 6 irmãos, minha mãe, todos convertidos, e eu era o único que não me converti. Na verdade, não havia me convertido. Eu era uma pessoa que gostava muito de ler autoajuda, li dezenas de livros de autoajuda e seguia isso. Além do mais, por eu ser uma pessoa que foi o primeiro da família a concluir uma faculdade, a fazer um bacharelado, eu me tornei uma pessoa meio prepotente, meio arrogante, no sentido de me achar que eu era mais, eu conseguia mais as coisas, eu valorizava muito as coisas que eu fazia. Foi muito difícil a minha conversão, porque eu não acreditava e eu odiava crente, tinha uma raiva de gente evangélica, você não imagina. Então eu sempre falo, se uma pessoa que nem eu se converteu, qualquer um é capaz de se converter, porque Deus alcança quem Ele quiser. Então daí começou aquela pressão. Eu era uma pessoa que fazia muita festa, fazia muito churrasco, todo final de semana tinha churrasco, caipirinha, cerveja e aquele negócio todo. E eu convidava os amigos, e junto com os amigos vinha o pastor da igreja, que era um pastor psicólogo, já é falecido, mas muito inteligente, pastor Daniel. E ele vinha e ele sempre ficava na minha mesa. Ele nunca me censurou, nunca me julgou, nunca apontou o meu pecado. Então eu gostava muito dele, e um dia eu conversando com ele sobre as minhas convicções, ele falou assim: Luiz, você tem um pouco disso, um pouco daquilo, e eu vi que ele me entendeu bem, e ele disse: você deveria estudar a Bíblia, você é uma pessoa muito inteligente e você deveria aprender um pouco da Bíblia. Eu digo: não, mas eu não entendo nada. E não entendia nada mesmo, não entrava uma letra da Bíblia. Isso que eu quero dizer para você que lê a Bíblia e não entende, isso é normal quando você não tem o Espírito Santo. Você não consegue entender um versículo, e eu não entendia. Então ele disse: eu venho e explico para você. Ele explicou para mim, fizemos mais ou menos umas 5, 6 reuniões. Na verdade ele me discipulou, me preparou para um batismo, mas eu não tinha experiência com o Espírito Santo, não conhecia Jesus, não tinha intimidade nenhuma com Jesus. E aí então um dia ele chegou e disse assim: Luiz, você já fez isso, fez aquilo, você não quer batizar? Aí eu disse: batizar? Mas eu já fui batizado e tal, quando era criança e tal. E aí eu disse: vou pensar. Daí eu falei com um amigo meu, o Zé, lá no Carrefour. Aí eu cheguei e disse assim: ô Zé, o pessoal está querendo que eu batize, cara, quer que eu seja mergulhado no batismo. Aí ele disse assim: vai, batiza, não dá nada não, e você vai agradar a tua esposa, vai agradar a tua família, é melhor você batizar. Eu respondi pro pastor, disse: tá bom, pastor, vou me batizar então. Ele disse: então, o próximo batismo é dia 29 de março de 99. Dia 29 de março é o batismo. No batismo, você passava primeiro de manhã por uma Assembleia Geral, e daí à noite você participava do batismo. E tinha 18 candidatos ao batismo. Naquele domingo de manhã, todos iam participar da Assembleia Geral. E chegou aquele domingo de manhã, nasceu aquele sol escaldante, aquele dia maravilhoso. Minha esposa disse: vai na igreja? Eu digo: não, vou para a praia. E eu fui para a praia no dia que era para ir para a Assembleia, fui para a praia, fiquei até as 2 da tarde. Voltei que era um peru de vermelho. Fui dormir e tal. Quando chegou às 7 da noite, ela disse: Luiz, você vai para a igreja? Eu digo: vou para a igreja, eu queria agradar lá, né? E aí eu fui para a igreja com ela. Quando eu chego na igreja, eu escuto o meu nome, o pastor chamando: alguém viu o Luiz Stefanes? E eu ouvi. Aí eu fui por trás lá do palco, eu digo: ei, pastor, estou aqui. Ele disse: e aí, Luiz, vai batizar ou não vai? Eu digo: vou batizar. E eu subi lá, eu tô dando risada porque a cena foi tão cômica, tão engraçada, porque eu nem sabia o que era batismo. Eu estava fazendo as coisas para agradar os outros. E subi lá, e aí ele diz: olha, vamos abrir uma Assembleia Extraordinária. O Luiz aqui é marido da Angélica, contou um pouco da minha história, e ele quer se batizar. E ele passa o microfone para mim e diz assim: Luiz, por que você quer ser batizado? Meu Deus do céu, minha perna começou a tremer, saiu uma saliva quente embaixo da língua, e eu não sabia o que dizer. De repente abriu-se um cinema na minha frente, abriu um filme. Nesse filme retratava como seria a minha vida sem o batismo e como seria a minha vida com Cristo. E eu vi a minha vida destruída, casamento destruído, filhos nas drogas e tudo de ruim que podia acontecer. E eu vi eu convertido, levando as minhas filhas para um caminho de Deus, tendo um casamento correto, um casamento fiel. Eu vi a felicidade
recebendo Jesus, sem contar a salvação que eu não entendia. Fora isso, eu acho hoje, eu penso, eu não sei se foi uma visão ou se realmente foi um pensamento muito forte, mas eu vi uma bola enorme, iluminada, tipo uma luz do sol, entrar dentro daquela igreja e vir em minha direção, e ela cravou no meu peito. A hora que aquela lâmpada brilhante cravou no meu peito, eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a entender os versículos, me deu um ar de felicidade, aquele vazio, sabe aquele vazio que você sente? Você está num lugar, queria estar no outro, está numa praia, queria estar na mata, está na mata, sabe aquele vazio que até às vezes com alimentação, está comendo uma coisa, queria comer outra, aquele vazio, aquela insatisfação que tem dentro de você, que eu era um cara que eu era bem casado, tinha filhos, tinha uma boa posição, e não tinha Cristo, era um vazio dentro de mim. E o dia que eu recebi esse Jesus no meu coração, o vazio sumiu, ocupou espaço. E hoje eu posso dizer que desde aquele dia 9 de março de 99 até hoje, nunca Jesus saiu do meu coração. E eu digo para você, às vezes você pode não estar entendendo isso, mas creia que Deus vai te alcançar. Deus vai estender a mão para você, vai te resgatar e você vai ter essa sensação maravilhosa que é receber Jesus no coração. Aí não importa o ambiente que você vive, eu passo por tribulações, eu passo por dificuldade, mas eu tenho a certeza que Jesus está comigo e a minha vida é uma vida muito feliz.